Estamos de volta e estamos começando mais um Dose Diária da Lição. Que bom que você está aqui conectado conosco para juntos estudarmos a Bíblia Sagrada em um trimestre falando sobre o livro de Hebreus e esta semana falando sobre Jesus como autor e consumador da nossa fé. Hoje, quarta-feira, Raabe e outros heróis de fé. Estamos aí no capítulo 11 de Hebreus, vendo a galeria de heróis da fé. Já falamos sobre dois personagens que recebem destaque importante ali no livro de Hebreus. Abraão, há muitos versos explorando sobre ele. E Moisés, outros muitos versos falando sobre a fé de Moisés. Mas o que nos intriga é que aparece um nome pouco comum, ou que não se esperaria dentro dessa lista de heróis da fé. Afinal de contas, estes homens que aqui aparecem, como já mencionei, Abraão, Moisés e outros como Isaac, Jacó, Enoque, Noé, Abel, a eles não é dado muita atenção e parece que não, apesar de destacá-los como homens de fé, não é dado a eles tanta atenção e tanto destaque como foi para Moisés e para Abraão. Mas há um nome, e esse nome é o nome de Raabe, que recebe destaque e atenção pelo autor Paulo e para nós também. E entenda, quem era Raabe? Você conhece a história. Raabe era uma meretriz, uma prostituta. Vivia na cidade de Jericó. Ela recebeu os espias, ela escondeu os espias em sua casa. Você lembra-se desse episódio, quando os dois espias foram ali do povo de Israel para verificar, consultar e analisar a cidade. E então ela os abrigou quando eles começaram a ser perseguidos. E ela implorou, olha, nós conhecemos o Deus de vocês. Nós, todo o povo de Canaã, ouviu o Deus de vocês, nós tememos o Deus de vocês. Então quando vocês vierem com o exército, por favor, lembrem de mim. Alguns destaques importantes para Raabe está aqui. Numa leitura sequencial, você vai perceber um padrão interessante ao falar sobre cada personagem. E o padrão ao iniciar cada personagem é pela fé. Fulano fez isso, percebeu? Pela fé, Abel ofereceu a Deus o sacrifício perfeito. Pela fé, Enoque foi trasladado. E aí você tem pela fé, Abraão recebeu o chamado e quando foi chamado aceitou. Pela fé esse mesmo Abraão aceitou ser provado por Deus, e pela fé Moisés, pela fé Jacó, pela fé José, e você vai pela fé, e existe uma cadeia histórica. Você notou? Abel, Enoque, José, Noé, Abraão, depois você tem Isaac, Jacó, José, Moisés, e depois de Moisés aparece um outro personagem. Lembra-se na história do povo de Israel? Josué. Na leitura sequencial destes heróis da fé que são chamados para liderar o povo, conduzir o povo, serem os patriarcas do povo de Deus, espera-se que aqui no versículo 31 estivesse o nome de quem? De Josué. Pela fé, Josué conduziu o povo e os fez entrar na terra prometida. Mas não é o nome de Josué que aparece aqui nessa sequência. E note que é o último. Aparece o nome de quem? Aparece o nome de Raabe. O autor da lição menciona, Raabe aparece como substituindo Josué, não descreditando a posição de Josué que ele tinha no meio do povo, a sua fé, a sua liderança e como ele de fato conduziu o povo para dentro da Canaã. Mas o autor ele resolve destacar Raabe por sua postura. Raabe é a meretriz. Raabe foi aquela que creu, mas não viu. Raabe não viu Deus derramando as pragas no Egito para libertar o seu povo, mas ela creu nesse Deus. Raabe não viu Deus agindo de forma ativa para tirar o povo da escravidão, mas creu nesse Deus. Raabe não viu Deus abrindo o mar vermelho para fazer o povo passar em terra seca, mas creu nesse Deus. Raabe não viu Deus tirando água da rocha para saciar a sede do povo, mas ela creu nesse Deus. Raabe não viu Deus mandar o pão do céu por 40 anos, todos os dias, exceto aos sábados, para alimentar o povo, mas ela creu nesse Deus. Para o público-alvo do livro de Hebreus, cristãos, recorde o que falamos ontem, perseguidos, humilhados, muitos desanimados, muitos que perderam tudo que tinha,
outros que precisaram abrir mão de tudo que tinha por sua caminhada, por sua fé, por suas escolhas religiosas e por sua escolha cristã. Pois é, para estes que não tiveram a oportunidade de ver a Jesus, de tocar em Jesus, de ver os milagres de Jesus, e eram alimentados apenas com as histórias dos apóstolos, daqueles que tiveram com Jesus, daqueles que viram Jesus, eles que nunca viram, mas agora eram convidados a crer nesse Jesus. Paulo encerra essa lista de heróis da fé, dando nome a cada um deles, com um nome: Raabe, uma meretriz, uma prostituta. Em todos os aspectos da sociedade daqueles dias, indigna de qualquer ato salvífico entre o próprio povo, infelizmente entre a própria nação, entre o próprio povo de Deus, entre alguns líderes judaicos na época de Cristo, uma mulher completamente indigna de qualquer resgate de salvação e de perdão. Mas esta mulher está na lista de heróis da fé, porque ela não viu, ela nunca presenciou, ela nunca tocou, mas por ouvir as histórias, ela creu. E isso já foi o suficiente. Sabe, queridos, o exemplo de Raabe, ou a vida dela, a história dela e a postura dela, era, para o povo daqueles dias, um tremendo exemplo de fé. Para mim, para você, muito mais. Por isso somos convidados a viver pela fé. O próprio Paulo fala: e o meu justo viverá pela fé. Pela fé em um Deus que não podemos tocar, pela fé em um Deus que não podemos visualizar, é isso aí, mas podemos ter a sua presença em nossa vida. Podemos não ver a sua forma, a sua aparência, mas podemos vê-lo nas pessoas que nos cercam. Podemos vê-lo no cuidado constante que Ele tem para conosco. Podemos vê-lo nas coisas extraordinárias que Ele faz em nossa vida. A grande dificuldade não é saber se Deus está ou não presente em nossa vida. Sabe qual é a grande dificuldade do ser humano? É estarmos dispostos, de olhos abertos, de olhos espirituais abertos, para vermos Deus agindo em nossa vida. E isso é o que de fato produz fé. Que Deus te abençoe, que Ele cuide de você e que possamos ser um pouco mais, em meio às nossas incredulidades, os nossos questionamentos pessoais, as nossas dúvidas diárias, possamos ser um pouco mais como Raabe, crer no invisível, apenas ter fé naquilo que não podemos tocar, confiar na promessa. E por favor, ressalto, isso não é uma fé cega, não é uma fé sem fundamentos, mas baseado em tudo aquilo que Deus já fez e está fazendo por você. Um grande abraço, fique com Deus e te esperamos aqui amanhã para continuar estudando a Bíblia Sagrada. Até lá!